muitas vezes essa palavra liberdade, até porque não adianta, né, Vitor, nós pensarmos em reformas, pensarmos em eleger bons legisladores para tocarmos, né, esse caminho aí de soluções práticas através de reformas importantes para o Brasil, se a Constituição não é respeitada, se a liberdade que está protegida na nossa Constituição não é respeitada, se esses dois nortes, né, nortes morais, a Constituição e a liberdade, se isso está na berlinda. Então, o presidente ele está certo de repetir em todo o discurso, bater nessa palavra, sim, ela é muito importante. Sem liberdade, a gente não consegue nem defender o que vem antes da liberdade, que é mais importante, que é a nossa própria vida. E aí, defendendo, né, para defender a nossa vida, o presidente toca exatamente no armamento civil responsável, legal, né? Eu costumo falar muito aqui sobre a Revolução Americana, e o presidente ele engloba esse conceito também, que hoje nós queremos ter o direito de defender a nossa propriedade, a nossa família, portando uma arma de maneira legal e responsável, mas a própria Revolução Americana, ela aconteceu e logo depois a segunda emenda entrou na Constituição Americana, não foi apenas para proteger a família, mas proteger os cidadãos de um governo tirano. A Revolução Americana foi uma revolução sangrenta, né? Muitos americanos morreram, britânicos morreram, e a revolução começou exatamente porque os britânicos tentaram confiscar as armas e as pólvoras dos americanos, dos colonos, e colocar aí um governo britânico opressor nas colônias na América. Então, é importante trazer também esse contexto de que o armamento civil responsável e legal, ele existe também para proteger uma democracia saudável de governos tiranos, né? Eles se enquadram em outra frase do Milor Fernandes. Ele diz: democracia é quando você manda em mim, ditadura é quando eu mando em você. É isso que faz o PT. E os seus líderes, os líderes da seita, e que ficam aí assustando os que fingem lutar pela liberdade sem entender que esse é o bem maior. É opressiva a falta de liberdade. Eu vivo pensando nos russos e outras nacionalidades que aguentaram os quase 90 anos, 80, da União Soviética. Eu tenho pena dos que nasceram em 1959 em Cuba. Nasceram junto com uma ditadura que continua. Então, neste programa, por exemplo, vamos deixar claro o seguinte: nós não lutamos por pessoas, nós lutamos por ideias, nós lutamos pela democracia efetiva. Ontem defendemos um partido com o qual nada temos a ver, porque foi vítima de uma insolência que fere a liberdade de opinião e de expressão. Vamos continuar lutando pela liberdade, porque quem renuncia a isso está agindo de maneira tão torpe quanto os que pregam abertamente o fim da democracia. Bem, aí passava mal porque ela ia ligava a máquina dela. Roco, no meu pé do ouvido. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas. Senhor Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Arthur César de Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor Luiz Fux, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado da Defesa. Ministros de Estado de ontem e de hoje aqui presentes. Senhor Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha do Brasil. Senhor Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Senhor General de Exército Laerte de Souza Santos, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.
senhor Sérgio José Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa, senhor general de Exército Eduardo Dias das Costas Vilas Boas, antigo e eterno comandante do Exército, que nos brinda com sua presença, minha continência muito especial ao senhor, senhores comandantes dos exércitos e delegações participantes da Conferência dos Exércitos Americanos, senhores oficiais generais, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, senhor Dom Marconi Ferreira, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, autoridades religiosas, senhores adidos militares, oficiais, praças, servidores civis, senhoras e senhores. Tropa informa. Bom dia! Gostaria de cumprimentar uma vez mais os comandantes e representantes dos 22 exércitos de nações amigas aqui presentes e que vêm ao Brasil a fim de participarem da abertura do 35º ciclo da Conferência dos Exércitos Americanos, a CEA. O Exército Brasileiro orgulha-se em recebê-los, que possamos cada vez mais estreitar as relações institucionais de nossos exércitos, promovendo e fortalecendo a confiança e a segurança hemisféricas. Muito obrigado por suas presenças. A insurreição pernambucana, ao ser considerada o berço da nacionalidade, nos remete de imediato a Guararapes, cujos feitos marcaram a gênese do Exército Brasileiro. Ali surgiram nossos primeiros heróis, em uma espontânea fusão de raças, brancos, negros e índios, conjurados livremente sob o inédito brado de pátria, lutaram bravamente contra o invasor estrangeiro. Com inteligência, coragem, espírito aguerrido e vigor, souberam concretizar o anseio de liberdade e o amor incondicional à terra. Nascia assim, de forma inequívoca, o sentimento de soberania nacional, nosso maior legado e do qual jamais abriremos mão, custe o que custar. Hoje, uma vez mais, reverenciamos esse glorioso processo histórico de consolidação da identidade nacional. O Exército Brasileiro, ao completar 374 anos de uma existência alicerçada em valores e tradições e impregnado de um incansável comprometimento com a nação brasileira, agradece a seus bravos soldados de todos os tempos os sacrifícios despendidos e os desafios ultrapassados, sempre em prol da nossa gente, com perseverança e acendrado patriotismo. O apanágio do verdadeiro soldado, emoldurado pela hierarquia e disciplina, tem como pano de fundo a abnegação, a ética, o caráter, o espírito de corpo e o amor à profissão das armas. Estivemos presentes ao lado da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira em todos os importantes episódios da vida nacional, sempre prontos para a defesa da pátria, dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Neste exato momento, em todos os rincões desse amado solo, há um combatente que, vigilante e atento, sob chuva ou sol, próximo ou distante de seus entes queridos, guarnece e protege com sua vida nossas incomensuráveis riquezas, na brasileira Amazônia, nos cerrados, nos pantanais, no agreste e nos pampas. É o braço forte e anônimo, sempre pronto e alerta. Além disso, nossa mão amiga coopera permanentemente com o desenvolvimento nacional, qualificando profissionais, abrindo estradas e ferrovias, revitalizando rios, perfurando poços e distribuindo água no semiárido, preservando nossas florestas, mitigando catástrofes e pandemias e executando inúmeras atividades subsidiárias. Onde seja necessária a nossa presença, ali estaremos, vigilantes e atentos ao chamado do Estado brasileiro. Fruto desse trabalho competente e obstinado, o Exército compartilha com as forças co-irmãs
os maiores índices de confiança da sociedade brasileira, o que aumenta sobremaneira nossas responsabilidades. Lembremos que Forças Armadas são um bem inalienável da nação e vetor dissuasório imprescindível no concerto internacional. O cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência, está investindo na garantia de seu bem maior, a sua liberdade. A estatura de uma força armada é, nos momentos decisivos, a garantia da soberania e independência de um povo. Assim, contemplando um passado de glórias, tradições e sacrifícios, compreendemos e valorizamos a nobreza de nossa vida castrense. O Exército não para. Enfrentamos com denodo as mudanças e os desafios que se façam necessários na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. O século XXI está a exigir em todos os campos do poder respostas rápidas e eficazes que façam frente aos desafios que nesse ambiente multifacetado certamente surgirão. Não será diferente no campo militar, onde os conflitos modernos, muito além da tradicional doutrina, demandarão a implementação de ferramentas de elevado conteúdo científico e tecnológico. Nesse sentido, o portfólio estratégico do Exército foca o seu planejamento e a consequente alocação de recursos tanto no fortalecimento de capacidades militares, quanto na entrega de benefícios à sociedade, por intermédio de tecnologias de uso dual. Nossos projetos estimulam a geração de empregos diretos e indiretos na base industrial de defesa, aumentando a pauta de exportação e gerando mais riquezas para a nossa nação. Por tudo isso, neste 19 de abril, reafirmamos o eterno compromisso de nossa instituição com os anseios e as demandas dos irmãos brasileiros e com a soberania de nosso país, o qual juramos defender com o sacrifício da própria vida. Prezados discípulos de Caxias, ao longo desses quase 4 séculos, estivemos sempre voltados para a nossa missão, nascida em Guararapes, afirmada na independência, confirmada no Império, exaltada nas lutas internas e externas e manifestada nas constituições da República. Essa é a sua força, exemplificada pelos heróis do passado e pelos homens e pelas mulheres do presente, que realizam com seriedade, responsabilidade e eficiência a parte que lhes cabe na construção do progresso e na defesa da pátria, em união indissolúvel com seu povo. Que a honra, esse presente muito especial que o homem dá a si mesmo, os acompanhe em suas caminhadas. Parabéns, Exército Brasileiro. Que Deus proteja e ilumine nossos soldados e suas famílias, pois são eles o sustentáculo e o maior tesouro que um exército pode ter. Tropa em forma.